Evangelho de João, capítulo 12, do 9 em diante. Diz assim: uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que tinha feito isto com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Irmãos queridos e amados, hoje estamos a uma semana da Páscoa. Então, comumente nós tratamos como sendo o domingo de Ramos, não é isso? Algumas igrejas evangélicas ainda lembram desse dia. E é um dia importante. É o dia que mostra o nosso Senhor Jesus entrando em Jerusalém. Aquela multidão toda que ia seguindo ele, que estava com ele, o recebeu como se recebe um rei. Fizeram uma grande festa. Isso tudo porque antes, Jesus, ele ressuscitou Lázaro. E a ressurreição de Lázaro movimentou uma grande multidão. Muitos estavam indo lá para ver Lázaro, para confirmar a história, e estavam crendo em Jesus. Imagina você, num cenário, num lugar, onde um morto ressurge depois de 4 dias. Você não iria lá vê-lo? E aquela multidão foi. Uns por curiosidade, outros para ver os sinais de Deus, mas no fim muitos estavam crendo em Jesus. E esses muitos, quando voltavam, estavam ali esperando Jesus. Jesus, quando surge no caminho de Jerusalém, eles o recepcionam. Aqueles ramos foram colocados por onde ele iria passar. Houve uma grande festa. Os principais sacerdotes já não sabiam o que fariam. Planejavam até matar Lázaro novamente. Mas, irmãos, após uma semana, o nosso Senhor Jesus vai ser preso. Vai ser condenado. E essa mesma multidão que o recepcionava vai gritar para que crucifique e solte Barrabás. Aqui tem uma lição para nós. Nós não devemos nos empolgar quando somos bem recebidos. Não devemos nos empolgar quando ganhamos fama. Não devemos aquilo movimentar o nosso coração ou algum tipo de orgulho surgir quando somos reconhecidos por alguma coisa. Porque aqueles mesmos que te reconhecem hoje serão aqueles que vão querer tua cabeça amanhã. E esse cenário você já deve ter visto.
Você já ajudou alguém e esse alguém saiu falando mal de você. Acabou a amizade depois que você precisou de alguma coisa dessa pessoa. Isso não foi exclusivo com Jesus, mas com Jesus levou à morte. Contigo, talvez, somente uma decepção. Aquele que veio em nome do Pai. Aquele que estavam gritando antes, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, aquele que é rei de Israel. A esse também gritaram, crucifica, crucifica, crucifica. Talvez você já gritou, crucifica. Talvez você já esqueceu por que você está aqui hoje. As percepções mudam. O nosso caminho vai sendo renovado em alguns momentos. E muitas coisas que nós chamamos de renovação, na verdade, são retrocessos. Retrocesso da fé, retrocesso da esperança, retrocesso do amor. E vivemos em desconfiança. Vivemos no nosso mundo particular. Mas o nosso Senhor morreu no teu lugar. Ele sofreu por você. Domingo que vem nós vamos tratar mais sobre isso. A humilhação que Jesus sofreu. A morte de cruz. Mas muitas vezes esquecemos de tudo isso ao longo do ano. A nossa vida nós vamos andando, vamos caminhando, vamos sofrendo, vamos lutando. E esquecemos que Jesus, Ele morreu. Morreu a tua morte, morreu a minha morte, para recebermos todas as bênçãos espirituais, para sermos feitos filhos de Deus, para sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, redimidos do nosso pecado. Por que esquecemos disso? Aquele mesmo Jesus que um dia você sentiu alegria no coração, inflamou a sua alma, te encheu de esperança novamente, é o mesmo Jesus que você nega constantemente quando você passa pela dor, pela tribulação, pelas lutas. É o mesmo Jesus que você esquece quando os dias maus chegam. É o mesmo Jesus que talvez você está gritando, crucifica, crucifica, porque você quer que alguém seja culpado por aquilo que você está passando. Irmãos, deveria ser um prazer nosso sofrer em nome de Jesus. Mas o sofrimento que você tem, que eu tenho hoje, não é um sofrimento por causa de Jesus. Ou se for, vai ser a minoria dos casos, bem minoria mesmo. Aquilo que nos acomete é justamente tribulação, são lutas, são momentos de dor, são a promessa se cumprindo em nós que no mundo vamos ter aflições. E essas aflições batem, essas aflições chegam, essas aflições estão na sua vida, e você se esquece de Cristo. O teu mundo talvez comece a sufocar, você se sente preso, aprisionado ali, por todas as lutas e dificuldades que você está enfrentando, problemas financeiros, problemas na família e muitos outros problemas que surgem. Mas, por que esquecemos de Jesus? Por que Jesus não vem logo na nossa mente? Por que nós não recorremos a Ele? Porque talvez na nossa mente Jesus somente aparece em momentos triunfais, em momentos de grande alegria, em momentos de ressoar de trombetas. A gente não imagina Jesus talvez num momento de dor, de luto, de sacrifícios, de choro. E a gente tenta enfrentar as coisas sozinho. Esse é o problema. Esse é o problema que você enfrenta, esse é o problema que eu enfrento. Se você passar pela prova, e passar nessa prova aprovado, você ganha outro patamar de vida. As lutas vão ser maiores.
Os ataques vão ser maiores, porque você está pronto. A grande questão, o grande problema talvez seja que nós ainda somos meninos. Meninos na fé, meninos nas tribulações. Tudo que chega nos derruba. Caímos, fraquejamos. Por que queremos nos comportar assim, irmãos? Talvez hoje, por tudo que falam, está incrustado em nós que você tem que ser o pobre coitado, porque aquele que passa por coitado hoje recebe atenção. Talvez você quer atenção, mas a atenção que você está recebendo é a atenção do diabo. Por que você tem anos de igreja e ainda é uma criança na fé? Por quê? Por que você não consegue se alimentar de coisas sólidas? Por que você fica na dependência do extraordinário o tempo todo? O extraordinário, irmãos, ele acontece. O milagre existe, mas não é o tempo todo. Não é o tempo todo que você vai ver um paralítico andando como estava no período de Jesus. Não é o tempo todo que você vai ver um morto se levantando. Não vai ser. E quando acontecer algo, a ciência ainda vai tentar dar alguma explicação para tirar o efeito do milagre. Você precisa de milagres? É porque você não reconheceu o principal milagre que já aconteceu. A salvação da sua alma. A renovação da nossa mente. A conversão em Cristo Jesus. Enquanto o seu momento de conversão não for o maior momento da sua vida, você vai viver em desesperança. É para você parar de pedir milagres? Não. Você pede milagre. Você busca, você ora, você clama. Mas se o milagre não vier, não pode abalar a sua fé. Não deveria abalar a sua fé, a minha fé. Um dia, irmãos, você vai ser consolado por completo. Um dia, a dor vai ter passado, a luta, o luto, a morte. Mas é um dia. Agora você vai passar por tudo isso. Por tudo isso. Eu falo nesse tom e parece que nós nos abalamos mais. Mas deveria ser um momento de alegria. Em você olhar e entender o seguinte: não sou eu que controlo a minha vida, é o meu Deus. Muitas coisas que eu estou passando porque eu estou colhendo o que eu plantei. Eu mereço passar por isso. Outras coisas eu estou passando porque eu sou filho de Deus e agora eu tenho fé para passar por isso. Em nenhum dos casos você vai sofrer ou vai passar por coisas que você não pode suportar. Então, se chegou até você, é porque você dá conta em Cristo. Logicamente, se você lutar sozinho, você vai cair. Se você confiar em você, no dia que você confiar em você, você já caiu. A nossa confiança está em Deus. E por isso eu acho que algumas lutas têm que ser grandiosas, para você realmente ver que não foi pela sua força, não é pelo seu talento, nem pelo intelecto, é por Deus que você passa. Irmãos, aonde você merecia estar? Aonde você merecia estar? Seja sincero. Aonde? E se você for sincero, você vai ver, eu mereci estar longe de Deus, porque o Senhor já fez tanto por mim e eu não consigo reconhecer. Eu ainda sou pecador, ainda sou falho. Eu merecia estar lá no monturo, lá largado no meio do lixo, das trevas. Mas o Senhor, o nosso Pai, nos amou. E por esse amor, Ele enviou o Filho dEle para morrer a nossa morte, para tirar a separação que tínhamos entre Deus e nós, para nos levar no lugar de adoração, para a nossa vida ser mudada, transformada, para que nós nos tornemos filhos de Deus. E como filhos, agora recebemos sim
a mesma porção de filhos, mas também as mesmas responsabilidades. Quando o mundo olha para você, ele vê um filho de Deus. Quando olham para você, veem, ali tem um cristão. Eu posso confiar. E aí você vê, quando você se apresenta como cristão, as pessoas escondem as bolsas. Já tem medo de tomar um calote de você. Por tantas histórias ruins usando o nome de Jesus. Mas eu não quero que você se prenda ao que estão falando, mas quem você é de verdade. Na sua vida, você está no domingo de Ramos, ou você está lá naquela sexta-feira gritando para crucificar Jesus? Você é um cristão da euforia? Você é um cristão que desiste das coisas? Ou você é um cristão em todas as situações? Irmãos, olha o que estava acontecendo aqui. Jesus estava entrando em Jerusalém. A população estava achando que ele ia entrar ali, ia tomar o poder, ia se tornar o rei dos judeus. Mas não foi para isso que ele veio, não dessa forma. Ele veio tirar a escravidão do pecado. Ele veio se tornar o Senhor dos senhores. Ele veio se tornar o Senhor de todo mundo e não somente dos judeus. Mas nesse momento de euforia, todos creem. Todos creem. Num momento de dor também, todos creem. Descobre uma doença grave, uma situação de morte, até aquele que fala que não professa nada vai procurar tudo. Então todos creem em certas situações e vão buscar auxílio em todas as religiões. Mas, irmãos, você está buscando auxílio em quem? Em quem? É em Cristo, de verdade? É em Cristo que você está buscando a solução dos seus problemas? É em Deus que você recorre quando tudo está dando errado? Porque altos e baixos vamos ter constantemente. Não tem para onde correr. Talvez você está apegado à religiosidade, está apegado a frequentar o culto, está apegado a fazer parte de uma comunidade. Isso aqui não é nada. Não é nada. Você pode estar no culto, você pode estar participando de alguma sociedade interna, você pode ter algum cargo na igreja, você pode dar dízimos e ofertas, e no final você vai para o inferno. Porque nada disso te salva. Nada disso te salva. Agora, se você crê em Cristo, de verdade, pare de se abalar por todos os problemas. Pare de se colocar numa situação de pobre coitado. Levanta a sua cabeça, porque você é filho do Deus Altíssimo. O problema vai continuar vindo. As dores vão ser maiores em algum momento, menores em outro, mas vão continuar aqui, nessa vida, porque você é ser humano e está vivo. Você quer parar a dor? Morra. E dependendo para onde você for, ainda vai ser dor eterna. Nesse mundo, vamos passar por dor, por aflição, perseguição, vamos passar por momentos de luta grave. Mas nos abalamos por tudo. Irmãos, precisamos nos tornar individualmente, cada um de nós, crentes fervorosos, crentes confiantes no Senhor, crentes que dependem de Deus em tudo. Em tudo. E aí, se eu dependo de Deus, é Ele que está guiando a minha vida.
Senhor, é por aqui? É por aqui. Tem desafio, tem lutas, eu não queria estar aqui, mas é aqui que eu vou estar. É aqui que eu vou fazer a obra do Senhor. É aqui que o Senhor vai me usar, aonde Ele quer. Aonde é o lugar que o Senhor tem te colocado? Quais são as adversidades e as lutas que você tem passado? É para você enfrentar e vencer. Talvez você seja cabeça dura e não está aprendendo. E por isso você tem que continuar na mesma luta por anos, décadas, porque você não aprendeu ainda a lição. E quando você aprender a lição e passar por esse estágio, vai vir outro, maior, mais difícil, mais complexo, porque a sua fé cresceu, porque a sua confiança cresceu, e aí você pode ser colocado em outro nível. Está pronto para isso? Talvez as mensagens que você ouça é que quanto mais fé você tiver, melhor será a sua vida. A mensagem que eu estou pregando para vocês é: quanto mais fé você tiver, mais lutas você vai enfrentar, lutas maiores. E a luta não é para te derrubar, é para te refinar. Como fogo vai tirando as impurezas do ouro. E quanto mais fogo você passa, menos impuro você é e mais disposto você está para ajudar o próximo. Uma coisa da vida. Tem décadas que eu não vou lá no Nordeste, mas ainda me lembro, quando eu cheguei lá, aonde você ia, era um banquete. E tinha que comer. Tu tinha que chegar na casa, tinha que comer, e tu ia na outra casa e te dava um monte de comida. E você olhava ao redor, não eram pessoas que eram ricas. Às vezes casas pequenas, com dificuldade, infiltrações. Mas se você for na casa de uma pessoa com mais dinheiro, você não tem a mesma recepção. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, que quando você não está apegado às coisas materiais, você tem mais liberdade para ajudar. Você começa a tirar da sua cabeça que as pessoas querem te enrolar, que as pessoas querem te dar um golpe, e você só está preocupado em querer ajudar, de verdade. Irmãos, é muito lindo ser o cristão ali do domingo de Ramos. É lindo. Você sai eufórico da igreja, você sai pulando, porque você viu algo extraordinário acontecendo, se cumprindo promessas, milagres surgindo. É lindo. Mas ser o cristão do deserto, ser o cristão da perseguição, ser o cristão que toma chibatada, que passa por naufrágios, que enfrenta lutas e dores, é humilhado, cristão que tem que fugir para não morrer, tem que se disfarçar. Aí não é fácil ser cristão. Esse não é o cristianismo que eu quero. Mas se Jesus está te guiando, deixa Ele conduzir a sua vida. E se Ele está conduzindo a sua vida, Ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginaria chegar. Porque você não escolheria esses lugares. Aí Ele vai conduzindo, Ele vai trabalhando, Ele vai estando contigo, dia após dia. Enfrenta o que chegou. Se o Senhor quiser fazer o milagre, Ele vai fazer. E se Ele não quiser, nós não podemos nos render. Quem disse isso não fui eu. Foram os amigos de Daniel. Lembram? Ananias, Misael e Azarias. Falaram para o rei Nabucodonosor: Rei, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. E se Ele não quiser, ainda assim, eu não vou me render. Teu problema está aqui, a tua luta, o desespero, as agonias, as aflições. Não se renda. E esse é o grande problema. Nós nos rendemos. Achamos que essa luta, esse problema é maior do que as nossas forças, e realmente é. Mas esquecemos que Deus é maior do que qualquer coisa. O que pode segurar o nosso Deus?
Qual é a porta que Ele não pode abrir ou fechar? Por que nós nos abalamos? Enfrenta o teu problema e passa para o próximo nível. Encare as suas dificuldades e evolua na sua fé. Renova a sua esperança, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mostre amor. Amor de verdade. Não é só você que está sofrendo. São todos. Uns passam por um problema, outros por outros. Você está lutando, você está enfrentando, o teu irmão do teu lado também. Ajuda ele. Ajuda ele. Enquanto você ainda não resolveu o teu problema, você já está ajudando o próximo. Ajuda ele. Uma coisa você vê na Bíblia, e pouco se fala disso na teologia da prosperidade. Deus abençoa sim, irmãos. Se você plantar, você colhe. Mas o que eles acabam não falando é que é quando você desapega da parte material, o Senhor te prospera. Quando menos você quer, mais o Senhor te dá. Então, quando menos liderança você quer ter, talvez mais liderança Ele vai te dar. Quanto menos dinheiro você quer, talvez mais dinheiro Ele está te dando, Ele está te abençoando. E aí você quer tanto uma coisa, e essa coisa pode estar te afastando de Deus, até mesmo a saúde. E aí você tem que passar pela doença, pelo problema, para você se voltar para Deus. Por que Deus faz isso? É porque Ele é mau ou não? É porque Ele disciplina quem Ele ama. Porque se Ele não ligasse para você, Ele te deixava. Seja quem você quiser ser. Mas como Ele liga para você, Ele não deixa você ser, não deixa eu ser o que eu gostaria de ser. E aí eu vou sendo desafiado. Aí eu vou passando pelas lutas, pelos problemas e vou enfrentando, vou vencendo. Aí eu vou me colocando em lugares que eu não queria estar. Mas é o Senhor que está levando. E no dia que você não quiser ir para onde Deus está te mandando, as tempestades vão vir na sua vida. O peso todinho da mão de Deus vai estar em você. Você vai ser jogado no mar para ser engolido por um peixe, mas você vai cair lá onde Deus quer que você esteja. Limpo ou vomitado, mas você chega. Você chega aonde Deus te quer, porque se você é filho, Ele não te abandona. Não te larga. Mas se você não é filho, é hora de se arrepender. Não é o seu tempo de igreja que garante salvação, não. Não é o seu cargo. É o Senhor Jesus. E somos salvos pela cruz. Domingo de Ramos chega para todo mundo. Mas ele passa. No dia que a sua fé for tentada, testada, você vai mandar crucificar a Cristo ou vai se colocar com Ele? Você vai negar a Cristo 3 vezes, como fez Pedro, ou você vai se colocar para morrer junto e por Ele? É muito difícil talvez compreender isso, irmãos. Mas tem uma história que eu sempre gosto de lembrar e eu sempre cito. Lá na Nigéria. Não foi no ano passado. Isso tem uns 7, 8 anos, se não tiver mais. Uma criança fez um desenho na escola. E os muçulmanos não gostaram. Queimaram as escolas, queimaram casas. Mulheres grávidas tiveram seus filhos tirados do útero e eles foram pendurados pelo cordão umbilical nas árvores. Cabeças de homens foram feitos de bola de futebol e eles jogaram. As mulheres mais novas foram levadas como escravas sexuais. Os muçulmanos bonitinhos que tudo falam. A gente não passa por esse nível de perseguição, então encare o teu problema, que ele é muito pequeno comparado pelos cristãos que estão morrendo aí pelo mundo. Muito pequeno. Pode sim, eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que você chora, eu sei que tem lutas e às vezes você sente a pressão do mundo sobre você. Mas olha, além do seu umbigo, e veja que tem pessoas morrendo por causa do Evangelho. E aí você vai ver que é somente uma luta, e às vezes essa luta
é emocional e psicológica. Dá para enfrentar. Dá para encarar. Tem um pastor chinês, se eu não me engano, ele ficou perto de 30 anos preso. Quando ele sai da prisão, aquela igreja que ele deixou ali com poucos membros, está espalhada na China quase toda, sem pastor. Foram pregando, foram se reunindo de casa em casa e aquilo está espalhado no país inteiro, sem pastor. E aí, sabe por que isso, irmãos? Porque lá na perseguição eles entenderam que o sacerdócio é para todo crente. Não é responsabilidade do pastor, não. É de sua também. Aí vocês acham que vocês estão pagando um clérigo para fazer o que era para você fazer. A responsabilidade é sua também. Pregar o evangelho, aconselhar, ajudar as pessoas, pastorear. Porque enquanto você achar que está pagando alguém para fazer por você, esse alguém que recebe o dinheiro acha que está sendo capelão e ali é só cumprir as vontades do povo, é um comércio, não é cristianismo. É você que tem que ir lá visitar, você tem que ir lá aconselhar, você tem que ir lá confrontar o pecado, você, mesmo sem receber salário nenhum. E quando nós entendermos que todo crente recebeu um sacerdócio, acabou as desculpas. Acabaram. Porque você vai receber o teu irmão, porque Cristo está com ele. Ele está te visitando. Não é a visita do pastor que é maior. Mas enquanto não tivermos essa maturidade, vamos ser crentes dependentes de homens e não de Deus. Irmãos, domingo de Ramos, o Senhor entrando em Jerusalém. Mas para encerrar, eu quero te lembrar uma coisa. Ele está no Santo dos Santos. Ele entrou lá. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Não passamos por nada que Ele não preste atenção e interceda por nós. Ele enviou o outro Consolador que nos conduz a Cristo, que nos convence do nosso pecado. E um dia, o mesmo Jesus que subiu, da forma que subiu, vai descer. Vai voltar. Vai chamar a igreja. Você está pronto? Está pronto? Porque, irmãos, não é quando o Evangelho chegar em todos os lugares do mundo. Como eu falei mais cedo com os jovens, não é quando o mundo estiver bonito ou o mundo estiver extremamente feio. É a qualquer instante. A qualquer momento, Jesus vai voltar. Você está pronto? E se Ele não voltar, você vai morrer. E vai se encontrar com Ele. O que você vai fazer quando você se apresentar ao Todo-Poderoso? Todos vão se apresentar a Ele. Todos. Comece a lembrar dessas coisas. E aí você vai ter um alívio nas suas lutas. Jesus está contigo. Ele vai voltar. Eu vou receber o consolo por completo. E aí eu vou estar com Ele por toda a eternidade. Esse dia, um dia vai acontecer. Mas aqui eu vou passar pelas aflições, pelas lutas, pelas dores. Não posso deixar minha fé ser abalada por cada tropeço, por cada problema que vem na minha frente. E vai ter muitas vezes que você vai bater o dedinho lá nas quinas da vida. Outras vezes você vai cair mesmo. Ontem eu fui no aniversário, aonde a mulher que estava fazendo aniversário caiu de uma escada, quebrou a perna, fratura exposta e tudo mais. Aí era aniversário dela, já está recuperada. O marido dela caiu, carregando as carnes para levar para o churrasco, tropeçou no último degrau, caiu ele, carne, tudo. E ele só se ralou. Ela caiu de 2 lances de escada, fratura exposta. Ele caiu, ainda caiu com o peso e só ralou o joelho. Cada um tem uma queda. Vamos trazer para a nossa vida? Cada um tem uma queda.
A questão é você não julgar o teu irmão quando ele cai e estender a mão para levantá-lo. Quem aqui que nunca caiu na fé? Quem aqui nunca se abalou? Quem? Quem não está pecando agora? Então a gente tem que parar de apontar dedos, estender mãos para tirá-la de lá e caminhar. E quando a pessoa se estruturar, aí você confronta o pecado. E mostra os erros que levou ela a cair. Mas para isso você tem que sair daquele momento de entusiasmo e se colocar na vida comum de cada crente. A vida tem aflição. A aflição dele, ele caiu, eu não. Então, eu que estou de pé, tenho que vigiar para não cair. E esse que caiu tem que ser resgatado de novo. Não é assim? Então, vamos ser essa comunidade de fé, irmãos. Onde um auxilia o outro, aonde um está preocupado com o outro, aonde as fofocas somem e a gente está querendo somente ver o bem-estar do nosso próximo. Vamos ser essa comunidade, vamos nos esforçar para isso. Vamos ajudar quem precisa de ajuda, vamos ensinar quem precisa ser ensinado, vamos confrontar pecados, mas vamos ser uma família de verdade. E como toda boa família tem o quê? Problemas também, dificuldades, bate-boca, vai ter, enquanto aqui estivermos. Enquanto a família da fé não se levantar, lá no dia de Jesus, e esses problemas acabarem, a gente vai enfrentar eles aqui também. Então, qual crente você quer ser? O crente de domingo de Ramos ou o crente que está disposto todos os dias? Então, a escolha é sua. Se você quiser só de momentos triunfais viver, você vai estar aqui hoje, amanhã você vai estar em outra igreja, e vai estar em outro lugar, vai procurar a irmãzinha da oração forte, e assim você vai. Mas no dia que você compreender que Jesus está, onde está reunido a família da fé, é em qualquer lugar. Não é só no domingo aqui na Pavuna, é na sua casa quando você reúne a sua família, é no encontro entre amigos, é num passeio. A igreja sempre está reunida. E contra a igreja, irmãos, contra a igreja, as portas do inferno não prevalecem, porque nós vamos lá e vamos arrombar. Vamos lá, vamos invadir a casa do valente, porque ele foi amarrado. E vamos tirar todos aqueles que o Senhor nos der do meio das trevas. Essa é a nossa função, em nome de Jesus. Não é pela tua força, não é pela minha força. Mas enquanto eu estiver perdendo tempo, somente preocupado com meus problemas e as minhas lutas, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, que é abençoar o próximo, andar fortalecendo o outro e proclamando o Evangelho de Cristo. Então, para você deixar de ser um crente do domingo de Ramos, você tem que parar de olhar para o seu próprio umbigo. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar esse momento.